Invocador Supremo Cap 60, um monstro gigante emergiu das profundezas do solo. Bum! Dando um salto que estremeceu o terreno baldio que fizemos dentro da floresta após os ataques frenéticos que dizimaram qualquer coisa que corresse em nossa direção, o chefão apareceu. Isso é algum tipo de evento com script. Logo após matarmos o último, o chefão aparece. Eu sinto que o mundo real acabou de se tornar uma espécie de morpega em vez de um cenário de apocalipse de sobrevivência. Espere, ainda é meio que no final, eu acho. Monstros soltando muitos itens e dando XP, masmorras literais aparecendo, ondas infinitas de monstros e chefes surgindo depois que certos requisitos são cumpridos. Bem, não tenho tempo a perder com meus pensamentos, pois apareceu um grilo gigante, que tinha pinças enormes e delgadas, as pinças todo o seu corpo estava coberto por um material metálico vermelho carmesim, e suas mandíbulas estendidas horizontalmente como lâminas que se chocavam cada vez que rugiam. Essa coisa é definitivamente C-Rank agora. Eu rapidamente uso a avaliação, Imperador de Grilo de Carne com a armadura escarlate gigante, C-Rank mais, vitalidade, 10.000, mana, 3.000, força, 7.000, magia, 2.500, destreza, 4.500, habilidades, Power Jump, Flare Kick, Blood Jaws. Quando verifiquei com o appraisal, as estatísticas do monstro apareceram. Isso não aparecia antes. Esta foi uma atualização do appraisal sem que eu soubesse. A Soul Records está se estabilizando e finalmente mostrando as estatísticas adequadas. Bem, seja o que for, esse monstro tinha uma barra de saúde incrível. Ainda mais, seu poder era ridiculamente alto e sua estatística de magia também era boa. Ele possuía 3 habilidades, Power Jump, Flare Kick e Blood Jaws, todos provavelmente relacionados ao que ele pode usar para me dizimar. A presença da fera liberava uma espessa aura vermelho carmesim que parecia criar algum tipo de forte pressão, que até tornava o ar ao seu redor pesado. Este é um verdadeiro chefe. Guerrear. A criatura rapidamente aprimorou todo o seu corpo com sua aura vermelho carmesim e ardente, aprimorando suas pernas poderosas e desencadeando uma enxurrada de chutes em nossa direção. Mas em vez dos chutes nos atingirem, eles lançaram ondas de chamas vermelhas. Instantâneo. 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 Nós rapidamente tomamos medidas evasivas, voando para longe dos chutes de bombardeio enquanto as bolas de fogo que eles exalavam caíam como meteoros no chão, colidindo no chão estéril e sacudindo tudo. Estrondo. 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 As explosões de chamas deixaram enormes crateras no chão, mas a fera ainda não tinha acabado. Ela correu direto para mim. Sim, eu. Parece que assim como os outros monstros, o boss também é sensível à mana, e eles parecem priorizar aqueles com grandes quantidades dela. E como aquele com mais mana e também o Summoner, eu sou o alvo mais atraente. Mas eu esperava tanto. Eu já tinha 10 explosões consecutivas de bala de mana prontas, que eu atirei apressadamente em direção ao rosto da fera, explodindo ambos os seus grandes olhos vermelhos carmesim, e então evadindo as pressas, logo antes que uma de suas mandíbulas de lâmina me cortasse ao meio. Golpear. Choque. As lâminas se fecharam bem na minha frente, enquanto meu coração começou a bater rapidamente. Logo depois, Ervas rapidamente empurrou a fera com uma poderosa onda de telecinese na forma de uma mão enorme, enquanto Kirena voou em direção a ela com sua Caos-Pear e desencadeou poderosas técnicas que liberaram raios de puro caos sobre sua cabeça. Estrondo. 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 Eu a interceptei depois, carregando minha espada sanguínea em meu cajado e combinando-a com chamas fantasmas, ventos negros e feixe de luz sagrado, gerando uma espiral de escuridão, luz e chamas. Ana carregou seu machado com um trovão negro e o chocou contra a fera que havia perdido a visão e agora estava mais desajeitada, jogando facilmente o chefe para eu enfrentar. Liberando a poderosa combinação de minhas habilidades, girei meu cajado para baixo, liberando um enorme raio de escuridão e luz se torcendo junto com chamas, esmagando o inseto no chão. Boom! Clash! O feixe esmagou o boss no chão, enquanto toda a terra ao redor dele começou a tremer, formando crateras cada vez mais profundas, enquanto pedregulhos começaram a voar por todo o lugar. À medida que o feixe se dissipou, olhamos para baixo, pois o inseto ainda estava de alguma forma vivo. Mas através do nosso poderoso trabalho em equipe,
Reduzimos muito sua barra de saúde, e agora ela tinha menos 6.000 HP de uma só vez. Grissar. A fera de repente rugiu, enquanto todo o seu corpo estava envolvido em chamas e então pulou em nossa direção. A força de seus saltos sacudiu a terra abaixo enquanto suas mandíbulas de lâmina também estavam cobertas de chamas, desencadeando ondas de chamas cortantes sempre que se fechavam. Choque. 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 Todos nós rapidamente adotamos medidas evasivas, quando começamos a atacar nossos ataques de longo alcance. Decidi não lançar outro ataque combinado e simplesmente fazer spam de ataques de longo alcance, disparando consecutivamente esferas transparentes de mana que explodiram em contato com a armadura escarlate destruída da fera. Ao mesmo tempo, criei uma espiral de chamas azuis fundindo Pantas Malfire com Dark Winds, abrangendo todo o corpo da besta enquanto ela era dominada por todos os outros Chaos Lasses, Thunderbolts, Thunderash Attacks, Telekinesis Bullets e garras e presas. Griar. Bum. 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 Crack. Crack. O exoesqueleto escarlate do monstro não foi mais capaz de resistir, pois se estilhaçou em pedaços, pouco antes de todo o corpo da fera ser dominado por nosso ataque explosivo e ridículo de ataques elementais. Mana Bullet Blasts explodiu e o transformou em carne picada. Meu ataque espiral de chamas azuis queimou a primeira camada de carne exposta. Após o exoesqueleto se despedaçar, os ataques de caos penetrantes geraram feridas profundas e sangrentas. A eletricidade fritou sua carne viva e outros ataques ajudaram a diminuir qualquer área que não conseguimos cobrir completamente. Bum. 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 Grau. Choque. Todo o corpo da fera caiu no chão. Sua carne foi espalhada por todo lugar, e a maior parte de seu exoesqueleto foi quebrada em pedaços. Finalmente estava morto. E assim que morreu, várias luzes brilhantes surgiram do nada perto dele, ao lado de um baú de tesouro vermelho carmesim. Ding, seu nível aumentou para o nível 39, seu nível aumentou para o nível 40, você ganhou pontos de habilidade, nível 40 alcançado. E com isso, voei para baixo para pegar o que o monstro deixou cair. Eu tinha expectativas, particularmente altas para o baú do tesouro. Invocador Supremo Cap 61, desde que tudo começou que o mundo sabia, foi previamente alertado disso. Sim, o próprio mundo, o planeta Terra. Desde a sua criação que o planeta começou a ganhar lentamente consciência como uma entidade coletiva, de mente de colmeia, que englobava toda a vida no mundo. Através da superacumulação de energia vital, cristalizou um núcleo dentro de seu centro, onde armazenou a maior parte de seu conhecimento, informações e tudo o que pudesse armazenar de todas as formas vivas originárias da superfície. Por eras permaneceu em silêncio, embora tenha aprendido lentamente sobre o resto da galáxia e o universo em que existia enviando ondas de energia para coletar dados através delas. Concentrou-se em sobreviver por si mesmo e manter a preciosa vida dentro de sua superfície. À medida que os humanos surgiram e eles criaram civilizações e oraram aos deuses, essa energia concentrada nas orações dos humanos foi enviada para o núcleo do mundo, e começou a desenvolver mais inteligência semelhante aos humanos e, mais tarde, até superior. Ao longo de seus anos de desenvolvimento, ele se apegou aos humanos e uma vez concebeu muitos milagres para eles, tentando ajudar as civilizações em crescimento. No entanto, os humanos ficaram muito convencidos e, depois que começaram a superpovoar o mundo, esqueceram seus deuses e começaram a caminhar sozinhos pelo caminho da ciência. Em um mundo quase sem magia como a Terra, as pessoas não eram capazes de desenvolver a magia naturalmente, e assim, sem magia, elas começaram a ver o mundo como um mundo maluco e sem vida, sem saber que ele tinha consciência e cujas capacidades já eram semelhantes às do mundo. Deuses para os quais uma vez oraram. Mesmo quando esquecido, ele se esforçou para proteger a humanidade e a própria vida, pois o mundo, a Terra, os via como seus filhos. Sem perceber, adotou uma natureza maternal. Talvez devido à influência dos humanos e suas orações, aproximadamente 1000 anos atrás, ela de repente sentiu uma perturbação muito maior não apenas em seu corpo, no mundo, mas em todos os lugares onde suas ondas de energia alcançavam. A galáxia inteira, não, o próprio universo estava tremendo. Isso já foi quando a entidade conhecida como o Grande acima de toda a criação começou a fundir as dimensões desperdiçadas em uma para desencadear o Ragnarok. Desde que começou esse processo que todos os mundos semelhantes a ela receberam uma enxurrada de informações sobre o que ainda estava por vir.
Alguns mundos decidiram treinar seus seres vivos, enquanto outros se desesperaram e sentiram que não havia chance. A Terra, infelizmente, foi uma das últimas. Devido a ser classificada como um mundo de classificação inferior por esta mensagem, ela estava quase sem magia. Sua população também não foi capaz de aprender e se adaptar adequadamente à magia, ou precisaria de milhões de anos de adaptação. Mas os humanos ficaram completamente sem magia a ponto de que qualquer contato com verdadeira magia seria rejeitado de seus corpos e provavelmente poderia matá-los. No entanto, por esses 1000 anos, não desistiu. Ele continuou a gerar de alguma forma algum tipo de poder ou habilidade que poderia ser concedido aos humanos. Mas só foi capaz de criá-lo depois que Ragnarok finalmente atingiu a Terra, a Soul Records. Ao usar sua conexão natural com todos os mundos da Terra, o mundo foi capaz de criar os registros da alma, uma habilidade que permite que todos os humanos se adaptem à magia, aprendam habilidades, subam de nível e até ganhem itens e poder das criaturas invasoras que um dia vir de diferentes dimensões para invadir a Terra. Mas como seu trabalho era mais complexo do que imaginava, levou muito mais tempo para terminar seu trabalho, e quando Ragnarok chegou, já era tarde para os humanos se acostumarem com esse poder, e acabou sendo uma surpresa para eles. O caos total acontecendo em todos os lugares. De repente, ela sentiu uma grande dor em todo o corpo quando as dimensões se fundiram. Uma enorme entidade com tentáculos abriu uma fenda no espaço, uma entidade que se chamava Messian, que começou a drenar descaradamente sua energia como um parasita vicioso e monstruoso. Outro grupo de entidades que se chamavam Santos, que correram para este mundo de nível inferior para conquistá-lo e ganhar tanto poder dele, e outro grupo de entidades altamente, tecnologicamente avançadas que se chamavam Tive, que desejavam extrair toda a vida do mundo para usar como materiais para ferramentas mágicas. E para começar, várias fendas dimensionais também surgiram, teletransportando partes do mundo dos alienígenas para a superfície do planeta. Como a área onde Gustavo estava atualmente. Era um caos completo, e a humanidade estava diminuindo a um ritmo alarmante. As primeiras 3 horas desde o início do apocalipse já haviam matado milhões. Os monstros que surgiam em todos os lugares e as 3 poderosas facções que estavam destruindo o mundo, conquistando-o, ou tentar abduzir toda a vida dele estava fazendo um trabalho esplêndido. A Terra estava em seus últimos dias, e ela estava lentamente perdendo a esperança. No entanto, ela se lembrou da luz em que caiu naquele dia, 7 dias atrás. Aquela estranha luz que desceu de muito longe, mais longe do que o próprio universo, que voou para um único humano em toda a Terra. O jogador. Ela pensou. Por ver tanto caos e sofrimento, ela se esqueceu completamente do jogador, o escolhido pelo grande acima de toda a criação, o único em seu mundo de baixa classificação. Depois de receber uma quantidade tão grande de dano do ancião, ela se sentiu bastante tonta, mas rapidamente depois, ela finalmente percebeu onde estava o jogador. Devido ao seu sistema supremo, ele foi o primeiro humano a começar a lutar contra monstros, e já estava na metade da limpeza de uma fenda dimensional completa sozinho. Incrível! Ele poderia realmente ser minha esperança. Ela se perguntou, ao perceber que o jogador, Gustavo, estava crescendo a uma taxa exponencial. Mas mesmo assim, não era suficiente. Se ela queria sobreviver, ele precisava crescer ainda mais rápido do que isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ah! Aquela dungeon que surgiu quando aquela fenda dimensional apareceu. Eu tenho que criar uma conexão com ela com meus poderes, para que eu possa falar com ele. Parece que ele está indo lentamente até lá. Eu tenho que se apressar. Invocador Supremo Cap 62. Depois que pegamos tudo rapidamente, peguei minha casa portátil e fizemos uma pausa muito rápida lá dentro. Eu queria principalmente avaliar todos os itens que conseguia absorver qualquer coisa que pudesse me beneficiar imediatamente, como esferas de alma e esferas de habilidade, e então provavelmente vou mudar de hobbies. O grande cadáver do gigante boss foi massacrado por Kirena, e desta vez não completamente comido por ela. A carne dessa criatura era venenosa, mas Ervas a purificou através do antídoto, e então Kirena fez um incêndio com meu Phantasmalfir e começou a cortar a carne do monstro em pedaços grandes, começando a assá-la enquanto polvilha sal e pimentas sobre ela. A carne da criatura, quando desintoxicada, parecia carne de vaca, e não era uma carne de inseto nojenta, então eu estava ansioso para experimentá-la,
E mesmo se fosse carne de inseto, eu a teria cozido e ver se tinha gosto de caranguejo. Como de costume, a grande carapaça foi deixada para atualizar meu equipamento, pois o equipamento de convocação ficou mais forte à medida que subia de nível e à medida que o invocador crescia. Então, por enquanto, eles não precisavam de nenhuma ajuda em particular a esse respeito. O exoesqueleto vermelho escarlate do boss parecia incrivelmente resistente, e mantinha suas propriedades de atributo de fogo de acordo com a avaliação. Deixei o item com Ana por um momento enquanto olhava para a pilha de itens, muito ouro e joias, que foram todos assimilados em ouro no meu status. Houve também algumas penas de heróis, e muitos itens descartados chamados partes de monstros, que eram partes de monstros do monstro que emergiam independentemente do próprio cadáver, como nos jogos de Morpg. Os itens dropados que eram monster parts vieram em todos os tamanhos e cores, desde seus olhos, blade jaws, legs, e até mesmo torso. Todos eles eram principalmente comida com sua carne e o exoesqueleto pode ser usado como material para aprimorar equipamentos ou criar isso, então eu salvei a maioria deles. Além de tudo isso, eu rapidamente absorvi cerca de 52 soul spheres de variados atributos, e então algumas ability spheres que tinham uma chance muito baixa de drop, mas que eu consegui mesmo assim. Além de obter uma boa quantidade de estatísticas de bônus, também recebi novas habilidades, que pareciam bastante meh, mas que poderiam ficar boas ou podem ser fundidas, se houver uma função que eu possa fazer manualmente. Ding, você ganhou mais 300 de vitalidade, mais 200 de mana, mais 450 de força, mais 250 de magia, mais 150 de destreza. Ding, você aprendeu as habilidades Power Jump, D, Scarlet Exoskeleton, D,I, Flare Kick, D, Skills, Espere. Não, embora sejam rank D. Essas habilidades não são ruins. Quer dizer, eu sei que sou mais um atacante de longo alcance, mas essas habilidades são boas, e ter mais flexibilidade também não é ruim. Ok, retiro tudo o que disse anteriormente, posso usar esses, salto de força, D, ao infundir mana nos músculos de suas pernas, você é capaz de pular 10 vezes mais rápido e alto. Concede a habilidade de double jump no ar. A intensidade do salto aumenta à medida que o grau de habilidade aumenta. Exoesqueleto escarlate, D, usar mana. Você pode revestir partes do seu corpo com um exoesqueleto escarlate quitinoso, proporcionando um aumento na defesa física, resistência a ataques de atributo de fogo e absorção de ondas de choque. Não drena mana constantemente após a utilização, mas se quebrada, mais mana é necessária para se regenerar. Pedaços quebrados se transformam em partículas de mana. Chute flamejante, D, use mana para invocar chamas sobre suas pernas, que não danificam, mas aumentam a velocidade de sua perna enquanto lhes dá a propriedade de atributo fogo aos seus chutes, que pode ser usado em conjunto com Power Jump para liberar poderosos chutes ou ondas de fogo. Constantemente drena mana após ativação. Essas habilidades são realmente úteis. Na verdade, eu precisava de mais variedade como esta. Eu rapidamente ativo a habilidade do exoesqueleto escarlate, pois as camadas quitinosas vermelhas de exoesqueleto da minha mão começam a crescer até meus braços, tronco, pernas e pés. Eu disse, estava um pouco duro, e não ajudava bem com o movimento. Eu não tenho que me cobrir completamente com isso, mas apenas em certas áreas. Oh! Mestre, parece tão bom. Isso é uma habilidade de armadura? Perguntou Ana. Ele parece saído de um jogo de Final Fantasy, disse Ervas. Parece uma armadura. Perguntei. É. Tem até enfeites, papai. Disse Vidia, enquanto me mostrava um espelho. Eu realmente parecia um cavaleiro, em seu cobrir meu rosto com ele. O exoesqueleto quitinoso cobre meu rosto e se transforma em forma de capacete. Até minhas mãos crescem garras de exoesqueleto, não é tão ruim assim. E porque não é metal real, é muito leve, mas tão resistente quanto parece. Kireina entrou rapidamente na casa trazendo um prato com fatias de carne grelhada para provarmos. Oh, mestre, você fica tão bem com isso. Como meu valente cavaleiro. Oh, você vai proteger essa donzela em perigo. Fufu, riu Kireina, me provocando um pouco. Eu posso te proteger um pouco, eu ri, enquanto o exoesqueleto rapidamente se transformava em partículas de mana que se dissipavam no ar. Entendo, então não sai da armadura.
Achei que teríamos uma fonte ilimitada de materiais, suspirou Ana. Não se preocupe, com o saque que recebemos recentemente, é suficiente para um batalhão inteiro. Mas duvido que usaremos tudo de qualquer maneira, disse Kirene enquanto dava de ombros, enquanto nos oferecia um pouco de carne. De fato. Não. Oh! Ana exclamou, ao provar a carne, parecia estar boa. Não. Uá! É suculento. Disse Vudia. Tem um gosto melhor do que a carne congelada do supermercado que temos no estoque, disse Ervas. Kirena também deu um pouco da carne para Cuco, que a devorou como se sua vida dependesse disso. Acho que deveria tentar também. Mordia a carne enquanto tirava um pedaço grande. Depois de grelhada, ficou incrivelmente macia. Estava cheio de sucos, saborosos até a borda. Minha boca inteira estava cheia de uma festa de sabores. Kirena parecia ter adicionado orégano e molho de soja.